O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar, por favor, irmãos. Meus irmãos, estamos neste tempo da Páscoa em que Cristo nos resgatou da morte, o nosso maior inimigo, o inimigo da humanidade que veio através das seduções do demônio. O diabo inventou o pecado, que nada mais é que a desobediência à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Ele inventou isso e fez uma proposta e o ser humano aceitou. E com o pecado entra a morte no mundo. Assim nós ganhamos este presente tão ruim do demônio, que veio através da nossa desobediência a Deus, a desobediência da humanidade. Nós também, quando desobedecemos a lei de Deus, nós nos colocamos longe da voz do nosso pastor. Minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus vai nos falar hoje, especialmente neste trecho do Evangelho de São João, no capítulo 10, este capítulo todo dedicado ao bom pastor, a Jesus como o bom pastor. É a imagem de Cristo que Ele mesmo pintou, podemos dizer assim, com as suas palavras. Aliás, a pintura ou a escultura mais antiga de Cristo é uma escultura do bom pastor, nas catacumbas romanas. Então, uma figura daquele estilo romano, grego, então tendo a diferença de ter uma ovelha nos ombros. O próprio Jesus mostra isso também aqui no seu Evangelho, dedicando o capítulo todo de São João a um bom pastor. Cada ano litúrgico nós vamos ouvindo um trecho. E hoje, principalmente, Jesus vai nos dizer que Ele é a porta das ovelhas. Ele faz isso, Ele diz isso para nos explicar melhor, porque Ele está dizendo que Ele é o bom pastor e que as ovelhas devem caminhar ouvindo a sua voz. Nós não estamos muito acostumados com essa cena do pastoreio. Talvez para nós fique na imaginação um pouco aquela imagem bucólica, que é aquela imagem campestre,
aquela imagem bonita, até algumas até que são pintadas ou gravuras que nós vemos de um pastor pastoreando tranquilamente as ovelhas naquele campo, não é? Mas nem sempre é assim o pastoreio, né? As ovelhas são animais mansos, mas elas correm um grande risco. O pastor precisa estar de olhos atentos e ele cuida para que nenhuma ovelha se perca. Jesus cuida também para que nenhum de nós passe pela salvação sem ser salvo, passe pela morte sem ser salvo. Jesus cuida como um pastor generoso. Ele vem ao nosso encontro. Os pastores eram assim na época de Jesus. Desde lá, quando encontraram o menino Jesus, e foi de noite que o encontraram, então os pastores já tinham colocado as ovelhas para dormir, e não só colocam as ovelhas no redil para dormirem, mas para que elas possam então ficar livres dos animais noturnos, daqueles que tentam abocanhar, matar as ovelhas, e também dos ladrões que agem geralmente à noite, não é nem sempre, mas geralmente. Então o pastor reúne as suas ovelhas, chamando, ele tem um chamado típico, característico, que ele mesmo cria, e as ovelhas aprendem a ouvir a voz do pastor. Ele pode gritar de longe e as ovelhas escutam sua voz. Então, como aqueles homens eram muito pobres e não tinham condições de cada um construir o seu aprisco, construíam um aprisco em comum, um redil, um lugar para guardar as ovelhas, nos lugares mais frios até uma caverna, algo escavado na rocha. Então ali depositavam as ovelhas todas juntas. Quando amanhecia, as ovelhas tinham que ser colocadas novamente para pastar. Então cada pastor ia lá buscar as suas ovelhas. Mas como saber quais eram as minhas ovelhas? Então os pastores faziam aquele chamado característico que eles haviam ensinado para as suas ovelhinhas, e todos os pastores chamando ao mesmo tempo, 5, 6, 7, 10 pastores, cada um gritando. Então as ovelhas, ainda hoje nós podemos ver isso, alguns vídeos aí na internet, a gente pode ver os lugares que criam ovelhas, assim de um modo ainda mais antigo. O pastor chama de longe e elas vão. Se outro chamar da mesma forma, mas com outra voz, elas não o seguem. Elas sabem exatamente qual é a voz do seu dono. É a imagem perfeita que Deus deixou para que nós sigamos a voz de Deus, que nós sigamos os mandamentos de Deus, que nós saibamos ver, sentir, que nós saibamos perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. Aquilo que na nossa vida pode nos seduzir como pecado, nós muitas vezes nem sabemos o que é pecado, e às vezes fica aquela perguntinha dentro de nós: será que está certo? Tem gente que às vezes vai se aconselhar com um mau pastor, e um mau pastor, às vezes um padre, vai falar uma coisa que é contra a lei de Deus, e a pessoa vai dizer, então vai perguntar ao padre: padre, posso comungar sem estar casado na igreja, por exemplo? E aí o mau pastor vai dizer pela cabeça dele: pode, tudo pode, né? Quer ser bonzinho, quer agradar. Aí a pessoa escuta aquilo, até se sente um pouquinho alegre, mas depois volta para casa e fica alguma coisa dentro dela assim que remexe, e algo vai dizer a ela: essa não é a voz do meu pastor, essa não é a voz de Deus, esse pastor não é um bom pastor, porque está me mandando fazer coisa que está contra o mandamento de Deus, contra os mandamentos da igreja. Um exemplo, também quando nós ouvimos uma pregação e alguém fala algo que é de Deus, o nosso coração sente-se tocado, sente-se confortado, mesmo sem entender com a cabeça. Nós podemos, com a nossa alma, com o nosso senso da fé, o senso da fé vai nos dizer que aquilo que está dizendo é de Deus. Esta é a voz do meu pastor, então eu vou segui-lo, eu vou atrás dele. Nós precisamos ouvir essa voz, que é a voz da nossa consciência,
a voz que fala dentro de nós. Não uma consciência plantada pelo mundo, não o senso do mundo, porque o mundo, a Rede Globo, as outras mídias porcas, pérfidas, quer dizer, sem fé, contra a fé, ateias, vão querer dizer a nós aquilo que não é a voz de Deus. E muitas vezes nós somos catequizados por isso. Nossas crianças, eu, por exemplo, na minha infância, fui catequizado muitas vezes pela televisão e acabava seguindo aquilo lá, não é? Quantos de nós não fomos mandados por esta voz que não era do nosso pastor? Mas algo em nós diz que aquilo não está certo. É preciso então voltar-se, meus irmãos, para Deus inteiramente, abaixar a cabeça como uma ovelha humilde. A ovelha humilde, ela olha para baixo, ela aceita a voz do pastor, ela aceita até quando vai ser tosquiada, quando lhe arrancam a sua lã, que é praticamente uma pele, é algo que está em cima da pele, mas como um cabelo, mas ela aceita mansamente. E quando vão matá-la também, ela aceita, ela confia, ela é mansa. Também nós precisamos ser dóceis, humildes, diante da vontade de Deus, diante da voz de Deus, dos mandamentos de Deus. E Jesus vai dizer, para ficar mais claro: eu sou a porta. Para vocês entrarem no céu, só podem entrar por uma porta: Jesus. Só por Ele. É a única porta que há para o céu. Se quisermos entrar por outro lugar, simplesmente não vamos entrar, porque nós não conseguimos a salvação por nós mesmos. Enganam-se os espíritas que pensam que podem entrar no céu por várias reencarnações, e enganam-se aqueles que seguem essas vozes dos ladrões, vozes de assaltantes. Todo o que não fala a voz de Jesus, fala a voz de ladrões. Ele mesmo vai dizer no seu Evangelho: todo o que não vem, que veio antes de mim, quer dizer, que quis chegar nas minhas ovelhas antes de mim, é ladrão, é assaltante, quer roubar as almas das ovelhas, é servidor do demônio, aquele que não segue a voz de Jesus, aquele que não entra por essa porta, que é Cristo, que quer inventar uma religião para si. Nós não estamos aqui para inventar a nossa religião, só seguirmos aquilo que segue, que diz nosso Senhor Jesus Cristo, o que sempre disse a sua santa igreja, sua amada igreja. E embora a imagem do bom pastor possa parecer mansa, mas mansas devem ser as ovelhas. O bom pastor é forte. Nós ouvimos na oração inicial da Santa Missa que as ovelhas possam atingir, apesar da sua fraqueza, a fortaleza do pastor. A fortaleza, a virtude da fortaleza, da defesa, da proteção, pertence ao pastor, pertence a Jesus, pertence àquele que dá a nós a direção. Ele é a voz do Pai. A voz do Pai geralmente é mais grave assim, a voz do homem é mais grave do que a voz das mulheres, é mais um tom assim, uma oitava abaixo, né? Para que eles possam obedecer, os filhos possam obedecer como uma ordem. Quando nós ouvimos uma voz mais grave, é uma ordem. Então, se quiserem que os filhos de vocês obedeçam, uma dica: fala mais baixo, não grita. Se gritar, vocês podem entender outra coisa, né? Uma voz das mulheres é mais aguda, às vezes é mais difícil dos filhos obedecerem, né? Apesar que os filhos hoje estão tão desobedientes que é difícil até o pai ou a mãe. Mas é preciso que nós sejamos filhos obedientes, obedeçamos a voz de nosso Senhor. Fala ao nosso coração, fala na sua igreja, Ele fala nos mandamentos, que nós possamos entrar por nosso Senhor Jesus e que nós nos preparemos para passar por esta porta. Nós precisamos nos preparar pelos sacramentos e também na hora da nossa morte receber os sacramentos necessários, né? Então precisamos também instruir nosso povo que nós
Precisamos pedir para o Padre dar o sacramento da unção dos enfermos quando a pessoa vai morrer. Mas como nós não sabemos que hora nós vamos morrer, então é preciso pedir quando a pessoa fica gravemente doente. Se a pessoa está gravemente doente, passa por uma doença grave pela primeira vez, aquela doença, então nós pedimos ao Padre, vá dar a unção dos enfermos, né? Às vezes, na hora da morte, não dá tempo de chegar, né? Às vezes está longe o hospital, outra coisa. E outra coisa, nós não sabemos qual é a hora da morte. Nós não sabemos quando será. Nós confiamos a Jesus, que é o dono da vida. Eu dou a vida em plenitude, ele vai dizer. E a vida em plenitude é além dessa vida aqui. Então, quando doente, a pessoa está gravemente doente, peça a unção. E se perceber que a pessoa está partindo, está agonizando, ou os médicos mesmo falam que restam-lhe poucas horas, né? Não se desesperar, mas preparar os sacramentos da Sagrada Unção, se pode receber a comunhão, se a pessoa pode falar, se confessar, a última confissão. Inclusive a Igreja permite que até aqueles que estão impedidos de receber a confissão, impedidos de receber os sacramentos da comunhão, da Eucaristia, por qualquer motivo que seja, a pessoa na hora da morte, se ela se arrepende, ela quer receber os sacramentos, ela pode receber. Então, em perigo de morte, nesse perigo, qualquer pessoa pode receber os sacramentos se ela pedir, né? Mas não deixemos para a última hora. Se nós estivermos preparados, os pastores que imitam o bom pastor aqui nesta terra podem nos levar até a porta da eternidade, mas não podem passar a porta. O padre pode ir lá fazer exéquias, lá no velório, pode dar uma bênção para o corpo, que já está separado da alma, mas a alma já se encontra lá batendo na porta, e batendo na porta, que ela possa encontrar o pastor que abre, e que diga: eu te conheço, você é minha ovelha, você me seguiu durante essa vida, você ouviu minha voz, entre, vamos cear juntos. Seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Vem para o reino que meu Pai preparou para você desde toda a eternidade, desde o começo dos tempos. Que alegria poder ouvir isso. Triste seria ouvir: fora daqui eu não te conheço, você não é minha ovelha, você não é do meu redil, você ouviu outros pastores, não foi a mim que você ouviu. Sinto muito, vá para o fogo eterno, preparado para o diabo, seus anjos e os seus seguidores. Que nós sigamos a voz do pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto caminhamos nesta terra. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.